Olá pessoal, eu sou a Demac e estamos trazendo mais um vídeo hoje aqui no canal. Esse bonequinho estiloso, a gente vai iniciar a aula dele hoje. Gostou? Quer aprender? Então continua aí que o passo a passo já vai começar. Então pessoal, o começo do boneco Noah não é muito diferente dos outros que eu faço. Esse aqui, o corpo, a cabeça e os braços, eu costuro no risco do molde. A cabeça tem essa marcação aqui no molde, onde a gente não costura, deixa essa parte aberta. Os braços é aqui, pescoço. Esses cantinhos a gente também não costura quando estiver contornando aqui o risco. Deixa eles abertos para fechar depois que a gente recortar o molde. As pernas são as únicas que a gente vai recortar no risco e passar uma costura de meio centímetro usando o calçador da máquina como medida. Já contornei todos os riscos do molde com costura. Deixei aberto aqui esses cantinhos do corpo do Noah e essa parte da cabeça. Agora eu vou recortar, deixando mais ou menos meio centímetro de margem entre a costura e a beirada do tecido. Aqui onde tem o risco do cantinho do corpo, eu posso cortar a rente no risco. Depois de recortado o corpo, agora sim, eu vou ali para a máquina e viro essas costurinhas para o mesmo lado, não importa para qual lado, desde que as duas fiquem viradas para o mesmo lado, nessa ponta e nessa ponta, e vou fechar aqui esses cantinhos com uma costura. Cabeça e braços é o básico. Recorta meio centímetro de margem, já vou desvirar e deixar esperando a próxima etapa. As pernas eu costurei, deixando meio centímetro, deixei aberto aqui em cima por onde eu vou desvirar, e deixei aberto aqui embaixo também, a ponta do pé, porque essa ponta eu não vou fechar ela quadrada. Depois que eu costurar os dois lados, eu vou acertar aqui as costuras de cima e de baixo. Para facilitar, dá para fazer um risquinho de lápis aqui para seguir como linha de costura, dando uma leve arredondada na ponta do pé do Noah. Isso ajuda muito na hora de calçar o tênisinho. Aí passo uma costura em cima do risco, como eu já fiz com esse aqui. E aí recorta, deixando a ponta do pé redonda. Antes de desvirar, eu vou dar 2 piquezinhos aqui nessa curva, para ficar bem esticadinho a costura. Vou desvirar todas as peças e voltamos com a parte de encher. Perninha do Noah cheia, pezinho fica nesse formatinho aqui, fica bem legal, dá para calçar bem o tênisinho. E as outras peças é basicamente aquilo que vocês já veem nos outros vídeos, né? Eu uso uma tesoura para empurrar o enchimento, eu não tenho aquele equipamento que o pessoal usa para colocar o enchimento, mas eu me dou bem com a minha tesourinha. Os outros dois eu encho da mesma forma, deixo aqui 2 dedos, até para dar esse joguinho na perninha, né, para ele não ficar com a perna estaqueada assim quando eu costurar no corpo, e o braço é a mesma coisa. Vou deixar 2 dedos aqui de distância antes da extremidade do final do braço para costurar, e ele vai ficar com esse bracinho bem flexível, que depois a gente vai colocar a mãozinha dele no bolso, como vocês viram ali na foto da thumb do vídeo. Depois dos cantos fechados, eu vou desvirar o corpo. Já tô com os bracinhos, as pernas e a cabeça do boneco Noah cheios. Vou desvirar bem aqui as pontas com o meu pincel. Vou frisar esse ladinho aqui, é onde eu vou costurar as pernas. Dobro 1 centímetro para dentro. E vou acertar aqui no corpinho, bem na extremidade aqui, na pontinha
da quina daquela costura que eu faço, com a ponta do pé virada para dentro do corpo. Faço a mesma coisa com a outra perna. Tô verificando aqui para ver se os dois estão na mesma altura, antes de alfinetar e costurar. Agora, pessoal, para a máquina e passar uma costura bem arrematadinha no início e no fim da costura das pernas. Costura bem arrematada nas duas pontas das pernas. Agora eu encho aqui o corpinho até em cima, não esquecendo, pessoal, pescoço bem firme, para depois a gente colocar a cabeça do novo aqui, dar um pinguinho de cola e firmar com umas costuras. Então, vamos encher o corpo. Vamos pregar, então, os bracinhos do Noah. Eu vou me basear por essa parte redondinha aqui, que ela simula como se fosse um ombro. Vou acertar o braço aqui no ombro e deixar a mesma medida para cada lado. Para costurar o braço, eu vou usar a mesma técnica que eu usei na última boneca que eu ensinei no canal. A boneca Sara. Quem tem dificuldade de fazer um ponto mais escondidinho assim, um ponto invisível, pode fazer aquele ponto de X também. Ou faça com seu ponto, né, bem caprichadinho. O importante é que esse braço fique bem firme, bem fixado. Depois de costurar os braços, vamos fixar a cabeça. Um pouquinho de cola. Segura a cabeça até a cola esfriar. Deixe uma boa distância aqui, uns 2 dedos entre os ombros e o início da cabeça. Embaixo do pescoço, eu procurei costurar com um ponto bem discreto, mas aqui atrás não importa o tipo de ponto que vocês vão fazer. Depois a gente vai cobrir com o cabelo. Pode ser um ponto invisível, pode ser uns pontos maiores, desde que fique bem costuradinho. Vou arrematar e vamos fazer as mechinhas de cabelo do Noah. Para fazer os cabelos do Noah, eu vou pegar uma lã lisa, enrolar em 4 dedos
dando 10 voltas. A quantidade de mechinhas que a gente vai fazer para o cabelo do Noah vão estar descritas no molde, assim como as medidas do boneco também, o tamanho dele pronto e todas as peças vão estar com as medidas. Com as mechinhas todas prontas, agora eu vou pegar mais ou menos aqui, ó, da metade da lateral da cabeça. O lado não importa, vocês escolhem se querem para esse lado ou para esse lado. E vou fazer um risquinho, uma marcação de lápis, ou pode ser aquela caneta que apaga com o calor também. E aqui na beirinha, como se fosse uma marquinha de como vai ficar o cabelo repartido. Eu vou me guiar por essa linha e vou colar as mechinhas de cabelo aqui e aqui. Depois o resto da cabeça, na parte de trás, eu vou só colando e preenchendo com as mechinhas. Vou começar aqui nessa ponta, no meio, entre as duas marcações. Colo bem no meio, ali no onde eu dei onde eu fiz a amarração, onde eu fiz um nozinho para fixar a mecha. Essa última aqui eu colo ela de lado, para não ficar muito volumoso o cabelo dele. Esse lado prontinho. Agora eu faço a mesma coisa no outro lado. É claro, né, pessoal, que depois que a gente colar todas as mechas, vai ter que emparelhar, dar uma cortadinha na frente, até para o cabelo não cobrir a cabeça do Noah. Vou colando as mechinhas, eu colei 3 daqui para cá e 3 não. Eu colei 4 e a última eu vou colar ela de lado. Ó, o cabelinho dele, depois a gente vai pentear, né, arrumar, dar aquela emparelhadinha, vai ficar assim, ó, pro ladinho aqui e aqui. Agora, vou usar o resto e cobrir a parte de trás aqui do cabelo e essas beiradinhas aqui. Agora, nesse processo de cobrir a cabeça, eu começo a colar elas tudo de lado, assim, caindo para baixo. Vou colar essa camada aqui logo depois da franja. E a próxima camada eu vou colar aqui em cima do pescoço para cobrir o acabamento da costura. Franjas coladas. A primeira carreira de mechas da parte de trás aqui que fica rente, a franja também coladas. Agora eu vou deixar ele de costa e vou começar outra carreira aqui. Aqui atrás da bochecha, vou colocar uma mecha e vou apertar ela para ela colar e preencher bem aquela parte ali. Vou fazendo a outra carreira aqui pra cima. Do mesmo jeitinho, só que eu não boto cola pra cá, só ali, onde eu vou fixar a carreira de mechas, pra deixar soltinho aqui embaixo. Já colei até aqui, agora a última que sobrou, eu vou colocar cola aqui, espalhar um pouquinho que eu possa colar toda a mecha. Eu vou colar ela assim deitadinha e apertar ali para ela fixar.
Agora, como ficou compridinho aqui, tapou o pescoço, eu vou levantar. E vou colocar um fiozinho de cola aqui. Nesse caso, a costura do meu pescoço, ela ficou bem discreta, mas para quem ficou muitos pontos, faz mais umas mechinhas de cabelo e cola aqui por cima. Vou passar um fiozinho de cola aqui. E quando eu deitar o cabelo do Noah, eu coloco todas as mechas para baixo e pressiono um pouquinho até a cola esfriar. E daí toda a camada de baixo das mechas ali vai colar e esconder aquela costura do acabamento do pescoço. Ó, prontinho, pessoal. Se a gente fizer assim e colocar pra cima o cabelo, a gente vê que a maior parte ficou coladinha ali, cobrindo o acabamento de costura feita no pescoço. Agora é aquele processo, né? Vamos fazer um penteadinho nele. Vamos levar pra tesoura esses cabelos aqui e emparelhar essas pontinhas aqui que estão desproporcionais, né? Que estão desparelhas. Prontinho, dei uma ajeitada aqui no cabelo do Noah. Lembrando, pessoal, que não existe jeito errado de cortar, porque cada um que vocês fizerem vai ficar diferente do meu. Cada artesão tem o seu toque, vai ficar com as características de vocês. Ou com o cabelo mais curtinho, né? De repente tem alguém que gosta do cabelo mais curto, vai deixar as mechas mais curtinhas. Eu gostei dele assim, mais cabeludinho. Vamos passar um blush aqui nas bochechas do Noah e vamos fazer o rostinho, depois a roupa. Para fazer o rostinho do Noah, aquela reguinha famosa que eu sempre uso na maioria dos vídeos, um botão médio, um pouquinho maior do que um botão de jaleco, para fazer a boca. Vou centralizar o meio do rosto, e eu sempre faço 1,5 cm para a direita e 1,5 cm para a esquerda, a partir do meio do rosto. Então, aqui tá o ponto zero, eu vou marcar aqui 1,5 para cá e 1,5 para cá. Pra observar bem se ficou os dois pinguinhos na mesma linha. Eu sempre confiro para ver se os dois pinguinhos estão alinhados, porque senão fica um olho aqui embaixo, outro lá em cima, enfim. Daí eu faço essa forma menor aqui, oval, a partir daquele ponto para cima. Prontinho, eu uso a caneta preta apenas para fazer a forma do olho, depois eu uso a marrom para fazer. Atenção, pessoal, esse aqui não vai cílios. Preencho o meio com preto, eu não deixo muito grossa a tinta para ela secar rápido. Eu deixo só por alguns instantes para ela dar, para o tecido absorver a tinta. E eu pego um pincel fininho e molho bem a pontinha ali, só um fiozinho mesmo de tinta. Ah, esse pincel tá muito ruim. Esse aqui é bem velhinho já. Tem um pincel novo, mas às vezes eu não consigo trabalhar com os novos. Acaba sendo mais difícil. Ah, mas até que deu esse aqui.
ilumina o cantinho do olho do Noah. Agora, para fazer aquela espalhada na tinta, eu vou precisar do meu pincel velho mesmo, não adianta. Eu dou uma espalhadinha, quando eu espalho assim, acaba afinando também aquela linha. Deixa um clareamento mais suave, não fica uma linha muito branca. Acabei manchando o olho ali sem querer. Então, eu dei uma limpadinha ali na beirada. Agora, eu vou dar uma leve aumentadinha aqui com a caneta, para disfarçar aquela imperfeição ali. Vou ter que fazer a mesma coisa no outro. Detalhe do olho do Noah, eu vou fazer só uns risquinhos pra cá e pra cá, embaixo aqui com a caneta preta mesmo. Depois a boca e as sobrancelhas eu vou usar marrom. Vamos fazer os pinguinhos do olho. Uso a ponta do palito de churrasco. Para fazer os pinguinhos menores, uma agulha de máquina. Quem acompanha o canal há bastante tempo aí já tá expert em fazer esse tipo de olhinho aqui, porque é bem repetitivo, né? A maioria das vezes é esse modelinho de olho que eu faço. Sobrancelhas e boca. Sobrancelhas também não existe um jeito errado, né? Cada um faz no seu estilo. Só o olhinho que é importante não colocar nenhum cílios. A boca, eu posiciono o botão 2 centímetros para baixo do olho, e esses 2 centímetros dá mais ou menos aqui, ó, porque é da onde eu vou começar a boca, não da onde termina o botão aqui, da onde 2 centímetros da onde eu vou começar a boca. Faço a volta com a caneta até o outro lado. Firmo bem o botão, que é para não ficar com 2 riscos quando eu terminar, porque eu sempre passo mais de uma vez. Um pouco acima da boca, entre os 2 olhos, eu faço o narizinho. Aí, boneco Noah. Boneco Noah quase pronto. Agora, vamos fazer a camiseta dele e o macacão. Vamos começar a roupa do Noah pela camiseta. O molde vai assim, a gente risca, corta na extremidade do risco. Antes de fechar, eu vou passar ela para o lado do avesso e vou costurar 2 tirinhas de tricoline, que é o detalhe que vai fazer já o acabamento da bainha da manga. Vou costurar aqui. As medidas dessas tirinhas vai no molde, não vai o pedaço assim, não vai o molde da tira, vai só as medidas. Vou costurar avesso com direito. Vou virar elas assim, costurar aqui e aqui. E vou virar pro lado direito. Dobrar esse viés.
e passar um pesponto por cima que cubra essa costura aqui. Os fiapinhos do tecido do jeans. Dobro assim, dou uma frisadinha e passo uma costura aqui em cima. Em seguida, eu vou dobrar e fechar aqui as laterais. Passar uma costura arrematada do início ao fim, como eu já fiz aqui nesse outro lado. Vamos desvirar. E para dar o acabamento da gola, da bainha e da parte de trás, aqui onde eu vou fechar a camiseta do Noah, eu vou fazer um viés de tricoline. Eu faço essas tiras daquela forma que eu mostrei para vocês em outros vídeos. Eu pego a lateral da auréola do tricoline, faço um pique na altura que eu quero que fique a medida da minha tira e rasgo. Assim ela sai toda na mesma largura. Eu vou pegar esse viés e vou dobrar a primeira ponta, deixar marcadinho aqui. Vou começar a costurar ele pela parte que vai ficar para as costas, bem no meio aqui de uma parte das costas. Faz uma costura de meio centímetro e vai contornando toda a volta da camiseta. Costurei viés em toda a volta da camiseta. Agora eu vou pegar esse primeiro pedaço aqui onde eu fiz a dobrinha, para deixar um acabamento bonitinho aqui no viés. Vou dobrar as duas partes ali para dentro. E vou começar por aqui a costura. Vou arrematar e vou fazendo essa costurinha em toda a volta para deixar esse acabamento aqui. Aqui nessa pontinha, nas partes das quinas, ela é um pouquinho mais chatinha de fazer, mas não é difícil. Chega aqui, eu só dou uma dobradinha aqui, ó. E continuo costurando. Vai ficar uma dobrinha aqui nas duas pontas, nessa e nesta aqui. Já fiz toda a costura na volta da blusinha, com o viés virado, dobrei aqui essas beiradinhas que parecem mais difíceis, mais chatinhas de fazer, mas ficou bem fechadinho aqui. Agora eu vou colocar o botão. Agora eu vou colocar botão de pressão. Eu vou colocar essa cor aqui que é a mais parecida que eu tenho, não tenho esse verde bem limão aqui, mas ela serve igual. Prontinho, camiseta pronta. Agora eu vou reservar e vamos fazer o macacão. O macacão, eu vou cortar 4 partes, né? Eu sempre boto o tecido direito com direito, então eu vou riscar 2 vezes essa parte aqui do macacão. Eu tô usando um jeans, mas vocês podem usar tricoline ou qualquer outro tecido plano. No molde vai ter uma marcação aqui, não sei se vocês conseguem ver, eu fiz um risquinho de caneta, que eu vou fazer um piquezinho ali. Já vou fazendo as duas partes juntas, que é para pegar os dois lados. E embaixo, na bainha, também tem uns piquezinhos aqui. Vou fazer os piques na marcação, já vou mostrar para vocês para que serve. Os piques da bainha é feito nas duas partes, a parte da frente e a parte de trás. Esse primeiro pique aqui de cima é feito só nas costas, porque ele vai servir para localizar o lugar onde a gente vai costurar a alça do macacão. Na frente, como vai o peito do macacão, não precisa de marcação. Então, já marquei as duas aqui. Vou passar uma costura nos dois ganchos. Depois que eu passar a costura, eu vou pegar essas marcações aqui e vou fazer uma dobra. Essas marcações servem para isso. Eu vou dobrar na marcação que tá para dentro e depois na marcação de fora. Vai ficar um plissado de meio centímetro. Vou fazer isso nas duas marcações. Ó, dobro para dentro, aí vai ficar um plissado assim. Nas 4 partes eu vou fazer isso. Eu vou passar a costura aqui nos dois ganchos. Essas duas partes aqui são as alças. Eu vou dobrar
fazer uma costura de meio centímetro e fechar uma das pontas. Uma ponta fica aberta, a outra vai ficar fechada, eu tenho que desvirar pela ponta aberta. Essa parte aqui é o peito do macacão, mas eu vou mostrar para vocês depois que a gente fizer esses processos aqui. Agora que eu já passei essa costura aqui nos dois ganchos, eu vou virar a costura para um lado, vou escolher um lado e vou passar um pesponto aqui por cima da costura. E essas beiradinhas aqui da bainha, onde eu marquei já a dobra naqueles piques, eu vou passar uma costura nas duas pernas, nas 4 pernas, na verdade. Nas 4 partes, a da frente e a das costas, eu vou passar uma costurinha aqui para marcar essas dobras. Fiz as costuras. Agora, eu vou desvirar as alcinhas. Vou dar uma frisadinha para a alça ficar bem assentadinha e as costuras ficarem bem dobradas, mas quem quiser pode passar também. No jeans, por ser grosso, é um pouquinho mais difícil de desvirar, mas no tricoline é bem tranquilo. Agora, a gente vai pegar a parte que tem as marcações, que é a parte das costas, e eu vou posicionar a alça do macacão com a costura pro lado de dentro. Vou dobrar e botar a costura pro lado de dentro, e vou posicionar essa costura no pique desse lado, do pique para fora. Fazer isso com as duas alças, e vou marcar aqui antes de ir para a máquina. A outra parte, que é a parte da frente, vai ser onde eu vou colocar o peito do macacão. Vou dividir o meio, frisar, e vou acertar o friso rente na linha dessa costura aqui. Vou marcar também, vou botar um alfinete aqui. Eu já vou mostrar para vocês. Antes de passar a costura aqui, acertar as duas e passar essas duas costurinhas, eu vou mostrar para vocês o bolso. E daí eu já faço tudo de uma vez só. Esse aqui é os bolsinhos que a gente vai colocar no macacão. Vocês podem observar que tem 4 pedaços do bolso, porque eu vou costurar direito com direito, vou costurar a voltinha aqui e essa parte redonda nos dois bolsos. Vou costurar aqui e aqui. Essas duas beiradas aqui eu vou deixar abertas. Feito as costuras dos dois lados, agora eu desviro e vou mostrar para vocês para que serve fazer duplo e fazer essas costurinhas aqui, fechar como se fosse fazer um pacotinho. Essa parte aqui é importante deixar ela bem desvirada e frisada essas costuras. Esse aqui eu até recomendo passar também. É importante deixar ela bem desvirada e as costurinhas bem acertadas. Agora, a gente vai ver a parte prática dessas beiradas aqui, ó. Vou acertar aqui. Isso aqui nem era para ter marcado agora. Deixa eu trocar aqui o alfinete, porque ela vai por cima dos bolsos. Vou acertar aqui e aqui. Quem quiser pode colocar um alfinete, mas eu não, só acertando as duas pontas aqui ele dá certinho. Eu vou passar uma costurinha aqui nessa beirada, né? Aqui fica aberto porque vai ser o bolsinho. Vou passar a costurinha aqui, aqui em cima e aqui na beirada. Isso facilita fazer ele duplo, porque essa beirada nós teríamos que fazer uma bainha. E uma curva assim é muito ruim de fazer bainha dobrando. Teria que botar uma limpeza ou um viés, o que daria mais trabalho. E essa beirada aqui redonda também, para dobrar para dentro e pespontar, ia ficar bem chatinho de fazer. Aí não ia ficar um trabalho tão bonitinho, assim, tão bem acabado, né? A parte redonda bem arredondadinha. Então, fecho os dois bolsos duplos. Agora eu vou costurar eles aqui antes de colocar o peitoral do macacão. Aí sim, depois que a gente costurar aqui, aí já pode passar essa costura aqui em cima, fixando o peitoral do macacão, e já podemos unir as duas partes, né? Porque o bolso tem que estar costurado, porque ela vai pegar a costura aqui, vai pegar por cima do bolso junto. Então, vamos ali para a máquina fazer esses processos. Colocados os bolsos, deixei a parte de cima aqui aberta, vai ser onde ele vai colocar a mãozinha. Já costurei também o peitoral,
Ó, os bolsos ficaram presos ali embaixo. E uni aqui a lateral das duas partes, da frente e das costas. Passei a costura para firmar as alças, né, para fixar o lugar onde elas vão ficar. Agora, tem outra parte que nós temos que cortar. O forro, eu cortei do mesmo tecido da camiseta. Eu vou acertar o forro, como é que tá aqui, meu macacão tá assim. Então, eu vou colocar o forro direito do forro com o direito do macacão. Aqui. E vou fazer uma costura aqui nesse pedacinho. Depois de fazer a costura, vou acertar o forro com a parte de dentro do macacão. Acertando as duas partes. Isso. Esse aqui parece que tá menor, porque ele tava dobrado para dentro, mas acertando aqui, fica na mesma altura. Vou acertar a costurinha aqui do lado, ó, acertou ali a costura com a costura. Prontinho, acertamos todo o forro. Agora eu vou passar uma costura de meio centímetro aqui, fazendo as quinas aqui e terminando a costura aqui. Fiz a costura aqui em toda a volta. Feitas as costuras da parte do forro e da parte de fora, eu vou desvirar. Tirar esse fiapinho aqui. Já tô quase arrependida de ter feito de jeans, porque ele solta muito fiapinho. Essa curva aqui, vocês cuidem na hora de costurar o forro. Façam ela bem feitinha para pegar essas duas partes juntas, porque às vezes fica um abertinho ali que a costura não pegou. Depois de desvirado, aí eu acerto as duas laterais e costuro tudo junto, desde o forro até a parte final do macacão. Agora sim. Agora que eu já costurei as laterais, eu vou fazer a bainha do forro. Vou dobrar 2 vezes e fazer uma bainha fina. Próxima etapa, eu vou pegar 10 centímetros de elástico fino e vou prender ele aqui nessa costura lateral do macacão. Vou virar a costura para as costas, vou prender ele aqui, fazer uma costura bem arrematada nessa ponta. E uma costura bem arrematada na outra ponta. Vou prender nessas duas laterais, daqui e daqui. E vou virar o forro para baixo. Vou começar a fazer uma bainha dessa costura até a outra costura. Apenas aqui, porque essa parte da frente a gente vai fazer um pesponto diferente. Acerto bem o forro virado para baixo. E eu vou fazer uma costura de 1 centímetro, porque eu vou deixar um canal aqui dentro para esse elástico esticar. Então, já tá aqui arrematado, faço uma costura daqui, um quadradinho, uma ponta, e vou seguindo até o outro lado. É essa costurinha aqui que a gente vai fazer. Começa aqui, dá uma arrematada e depois segue reto até o outro lado, uma costura de 1 centímetro, e o elástico fica levemente esticado ali dentro. Esse elástico é para dar uma fechadinha aqui, para não ficar muito grande o macacão na cintura. Agora, essa parte que sobrou da frente, a gente vai começar por aqui e fazer um pesponto na beiradinha. Só para não ficar muito solto aqui esse forro. Assim, o forro fica acertadinho para dentro, não fica virando pro lado de fora. Próximo passo para finalização do macacão, nós vamos pegar essas tirinhas, vão estar as medidas no molde, e vamos costurar pelo lado de dentro. Meio centímetro de costura aqui na beirada, vamos acertar o direito da tira com o avesso do macacão. Cuidando para deixar essas dobrinhas aqui acertadas. E essa costura aqui, a gente escolhe um lado. Eu vou escolher a minha para virar para trás. Sempre eu viro as costuras para trás. Vou fazer uma costura aqui para unir a tira no macacão, nas duas pernas. Para finalizar, a gente dobra uma beiradinha de meio centímetro e costura ela por cima para tapar a costura de acabamento. Pertinho do final já o macacão, desvira pro lado avesso para passar a costura na entrepernas. Próximo passo, já vamos colocar os botões.
Agora vamos para a finalização dos botões. O botão da alça é bem na beiradinha aqui, pessoal. Deixa uns 3 milímetros ali, porque é o tamanho, a tira dá o tamanho exato para chegar até o peitoral do macacão. Acabamos o macacão, agora vamos vestir com essa roupinha que a gente fez. Prontinho, pessoal, boneco Noah. O molde já está disponível, é só me chamar no Instagram, tá? Que eu tirei os moldes da plataforma para poder oferecer para vocês a um preço mais acessível, porque na plataforma, além de pagar a porcentagem da plataforma, eu ainda pago taxa de saque. Então, me chama lá no Instagram, quem quiser adquirir o molde, o preço é bem acessível, e a próxima aula a gente vai aprender a fazer o tênis do Noah e a jaquetinha, mas quem quiser adquirir o molde já está disponível para ir fazendo essas partes aqui do boneco. Então, pessoal, continue aí, veja, sempre assistam o vídeo até o final, que é muito importante para não perder nenhuma explicação. Até a próxima aula e muito obrigada a todos vocês que assistiram.